Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Irmãos, nós estamos dando continuidade hoje, no vídeo que eu encerrei ontem, na mensagem que a gente estava ontem, da qual eu não pude concluir integralmente, para que ficasse bem claro todas as coisas relacionadas à mensagem de Mateus, capítulo 16, dos versículos 13 até ao 23. Amém, irmãos? Então vamos em frente aqui em nome do Senhor Jesus, E a mensagem diz, no versículo 16, no capítulo 16, versículo 18, está escrito: Pedro, a pedra e a igreja. O significado desta passagem é que Cristo edificará a sua igreja sobre a verdade da confissão feita por Pedro e os demais discípulos. Isto é, que Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo. Glória a Deus, aleluia. Jesus, foi quando Jesus, fazendo a pergunta para os apóstolos, quem os homens dizeis que eu sou, E aí eles foram fazendo a enumeração, das respostas dos homens, glória a Deus, aleluia, Jesus, que dizem os homens. Jesus perguntou, interrogou os seus discípulos dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhe Jesus: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus. E tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Então mandou aos seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era o Cristo. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muito dos anciãos e dos principais dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, tomando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. E ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas só a que são dos homens. Amém, irmãos? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Então, irmãos, continuamos na meditação dessa palavra, para a elucidação daqueles que têm dúvida, Aqueles que já têm um certo entendimento, melhoram o entendimento dos que já têm, aqueles que não têm, ganham um pouquinho, E as dúvidas vai sendo dirimidas, irmãos? Tá certo? Em nome do Senhor Jesus, Pedro, a pedra e a igreja. O significado desta passagem é que Cristo edificará a sua igreja sobre a verdade da confissão feita por Pedro e os demais discípulos. Isto é, que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Amém, irmãos? E Jesus, que é a pedra, isto é, o único e grande alicerce da igreja. Esta afirmação nós vamos ver aqui agora em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 11. Amém, irmãos? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 11, Glória a Deus, aleluia, Jesus.
Porque ninguém pode pôr outro fundamento, além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Amém, irmão? Vamos ler de novo? Porque ninguém pode pôr outro fundamento, além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Amém, irmãos? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Louvado seja Deus, né? Pedro declara que Jesus é a pedra viva, eleita e preciosa, a pedra que os edificadores reprovaram. 1 Pedro, capítulo 2, dos versículos 4 até ao 7. Vamos também ver essa confirmação que disse aqui o nosso querido amado irmão apóstolo Pedro, né? Glória a Deus, aleluia, Jesus, né? Louvado seja Deus. 1 Pedro, do capítulo 2, né? Capítulo 2, dos versículos 4 até ao 8, né? Eu falei 7, mas aqui está mostrando até o 8, que tem ainda, fazendo menção sobre a mesma mensagem. E chegando-vos para ele, a pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Então aqui, irmãos, aqui nessa palavra dá para nós ter um perfeito entendimento de que nós, os servos de Deus, né, os homens, né, e também as mulheres que são sinceros, né, que pregam a palavra de Deus com sinceridade de coração, né, que cumpre rigorosamente a sã doutrina do Senhor para a santificação do corpo, alma e espírito, né? Nós também somos pedras de Deus, também somos pedras vivas. Eu disse na mensagem de ontem que nós somos pedras pequenas. Nós também somos pedra. Pedro era pedra, os apóstolos eram pedra. Nós também somos pedra, mas somos pedras pequenas, porque Jesus é a pedra do fundamento, é a pedra grande, né? Vós também, como pedras vivas, o apóstolo afirmando, vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo para oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo, pelo que também na Escritura se contém: eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido, né? Então, de modo que, irmãos, por que Jesus é a pedra preciosa e a pedra da esquina, né? Para que serve esquina, irmão? Você está indo numa rua, esquina serve para quê? Para você mudar de direção. Esquina serve para você mudar de direção. Isto é, se você quiser mudar de direção, ou se você quiser, a esquina te proporciona, te possibilita essa condição de poder mudar o curso da sua caminhada, né? E Jesus é a pedra, é chamado também da pedra de esquina, né? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Pelo que também na Escritura se contém: eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. Amém, irmãos? E assim para vós, os que credes, é preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal da esquina. Ou seja, né? Jesus, a pedra preciosa, a pedra principal da esquina, que os edificadores rejeitaram, ou seja, aqueles que o mataram, aqueles que não quiseram, aqueles que fizeram, que o crucificaram, né? Então, de modo que Jesus ele tornou para esse povo pedra de tropeço, né? Glória a Deus. E assim para os que credes é preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi
a principal da esquina, ou seja, né, ela tornou-se uma pedra de tropeço, uma pedra que todos aqueles foram encaminhados para o fogo eterno, né, para o fogo do inferno, né, glória a Deus, aleluia, Jesus. Então, infelizmente, para aqueles que não aproveitou a oportunidade, como o gesto ali na cruz, eles se perderam, né, se perderam e vão juntar a Satanás naquele dia para ser lançado no fogo do inferno com toda certeza, né, glória a Deus, aleluia, Jesus. E uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram destinadas. Ou seja, irmãos e irmãs que hoje estão vivos, estão ouvindo esta mensagem, né? Estão ouvindo esta mensagem, né? Então, a oportunidade passa, irmãos, né? A fila anda e a roda gira, irmãos. Então, aproveita a sua oportunidade e arrependa-te hoje dos teus pecados, né? Arrependa dos teus pecados, que é chegado a vós o reino dos céus, né? Arrependa-te enquanto há tempo, né? E uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na pedra, sendo desobedientes. Ou seja, tenha a Bíblia na sua mão, tenha a Bíblia na sua casa, vai para a igreja, chega lá, você ora, você clama, você chora, você louva, só que você não obedece. Sai a igreja para fora, cadê aquele crente fiel a Deus? Cadê aquela crente fiel a Deus e a tua santíssima palavra, né? Na rua, as pessoas, quando você está só, as pessoas, né, o seu testemunho não é testemunho de crente, é testemunho de mundano. É testemunho de mundano mesmo, de mundana mesmo, né? Lá na igreja você ainda tem você ainda dá um certo ar de crente, né? Ainda veste mais ou menos, mas quando você sai, você realmente faz tudo o contrário do que manda a palavra de Deus, né? Sendo desobedientes, para que também foram destinados, né? Mas vós sois, glória a Deus, mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Ou seja, aquele que vai para a igreja, que ouve a palavra de Deus, que obedece, que cumpre, né? Então, a misericórdia chegou na vida daquela que anda em conformidade com a palavra de Deus, em santificação de corpo, alma e espírito, que é um filho e filha obediente à santa palavra de Deus. Independente de onde esteja, de com quem esteja, você dá o seu testemunho de bom crente, crente fiel, temente a Deus, servo e serva do Senhor, para a honra e glória do Pai, para a honra e glória do Filho, para a honra e glória do Deus Divino Espírito, em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Louvado seja Deus, né? A chave do reino, olha Deus, o melhor, a pedra que os edificadores reprovaram, né? Aqui em Atos 4:11, né? Pedro e os demais discípulos são pedras vivas, como parte da estrutura da casa espiritual, a igreja, que Deus está edificando, né? Atos, capítulo 4, versículos 11. Vamos ver essa verdade aqui em Atos, capítulo 4, versículos 11. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Atos 4, versículo 11. Pedro e João perante o Sinédrio. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Aí o versículo 11 diz o seguinte: Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. Mais uma vez, afirma que a igreja é edificada sobre a pedra, e a pedra fundamental, a pedra da esquina, e a pedra que Jesus afirmou para quem
tem dúvida, para quem achou que a pedra era Pedro, que Jesus estava falando, né? Sobre esta pedra edificarei a minha igreja, né? Muitos entendem que Pedro seria o fundamento, que Jesus construía a igreja dele sobre Pedro. Não, sobre ele próprio. As chaves do reino seria dado a Pedro, né? Em cima daquela doutrina, daquele conhecimento, daquela sabedoria, daquela dedicação, né? Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. Tanto para você virar, mudar o seu curso, como para você tropeçar e cair, né? E se perder. Porque você tropeçando nessa pedra, você vai tropeçar, vai cair e vai se perder. Então, ela não pode ser pedra de tropeço. Basta você obedecer e crer que assim acontecerá na sua vida. Amém, irmãos? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Vamos ainda, para nós fechar a mensagem, tem mais um trechinho aqui ainda, né? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Pedro e os demais discípulos são pedras vivas, assim como nós também somos, porque nós também somos discípulos de Cristo, como parte da estrutura da casa espiritual. Ou seja, a estrutura da casa espiritual é a igreja, né? Que Deus está edificando. Para nós fechar, vamos para 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5, para nós fechar esta mensagem de hoje, para nós ver aqui esta afirmação divina e maravilhosa da parte de Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, e da de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para com todos os seus servos, todos os seus filhos e servas. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5, diz o seguinte... 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Amém, irmãos? Deus abençoe, um forte abraço a todos e ficam todos na paz do Senhor Jesus. E amanhã estaremos de volta com um novo vídeo em nome do Senhor Jesus. Amém?